Conheci a Raquel numa tarde quente de verão em São Carlos, interior de São Paulo. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e casarões coloniais, tinha um jeito especial de fazer a gente se sentir em casa. Eu estava na feira livre do mercado municipal, saboreando um pastel de queijo com suco de laranja, quando vi uma moça com um sorrisão lindo, com umas covinhas na bochecha e olhos brilhantes, cercada por um grupo de amigos. Ela tinha um jeito espontâneo, sempre rindo e fazendo piadas. E logo que nossos olhares se cruzaram, eu tive a certeza de que eu precisava conhecer essa mulher. Meu nome é Sérgio e eu tinha 29 anos nessa época. A Raquel era uma mistura de carisma e inteligência. Estudava design gráfico na universidade local e já tinha feito alguns bicos de freelancer. Eu trabalhava como analista de sistemas em uma empresa que prestava serviços para o setor público e, apesar de ter minha rotina cheia, eu sempre arrumava um tempo para visitar ela nos bares do centro. Com o tempo, a gente se apaixonou e em poucos meses a gente decidiu que já estava pronto para dar um passo mais sério e daí a gente se casou numa cerimônia simples, mas cheia de amor, numa igreja na Vila Monteiro. No começo, tudo estava muito bom, tudo lindo de perfeito. A rotina de casados era tranquila e suave, cheia de risadas e planos para o futuro. A Raquel adorava fazer vídeos para o Instagram, sempre mostrando nossos programas e os pratos que ela preparava. Eu, por outro lado, era mais reservado, mas sempre apoiava esse lado dela. Mas aí, como em toda a história, os desafios começaram a aparecer. Depois de uns meses, uma oportunidade de trabalho apareceu. Eu ia ter que viajar para um projeto em Brasília por 3 meses. Eu fiquei animado com a proposta, mas também preocupado com o que essa separação podia significar para o nosso relacionamento. A gente conversou sobre isso e a Raquel parecia tranquila. Vai dar tudo certo, amor? A gente se ama e essa fase vai passar rápido. Ela disse isso dando uma piscada para mim. Então beleza. Sendo assim, parti para Brasília, e os primeiros dias foram uma mistura de adrenalina e saudade. A cidade era bem diferente de São Carlos. As ruas largas e as construções mais modernas davam uma sensação de novidade no ar. O trabalho estava corrido, mas eu me dedicava ao máximo para não deixar a Raquel preocupada. Ligava todos os dias, e sempre que eu escutava a voz dela, meu coração se aquecia. A saudade aqui tá difícil, mas eu tô me virando. Eu falava para ela, tentando manter o tom leve. Raquel sempre respondia com eu também tô com saudade. E logo emendava alguma história engraçada sobre o dia a dia na cidade. A rotina dela era simples, entre a faculdade e a casa dos pais, onde ela ia sempre. Nessa época também comecei a notar que a Raquel estava mais envolvida com as redes sociais. Eu apoiava, achando que isso era bom para ela, até que eu percebi que as postagens dela estavam se tornando mais frequentes. Fotos com amigos, comentários de uns caras que eu nunca tinha ouvido falar. O que antes era um motivo de orgulho para mim, agora estava começando a me incomodar. Eu tentava ignorar, dizendo para mim mesmo que isso era só ciúmes, coisa boba. Por fim, aquele período de trabalho se encerrou e eu pude voltar para minha cidade. Quando cheguei em casa, o cheiro de comida caseira me recebeu. Raquel estava fazendo um feijão tropeiro que deixava qualquer um com água na boca. A gente se abraçou e trocou carinhos, mas eu percebi que tinha uma certa tensão no ar. Ela parecia mais distante, como se alguma coisa estivesse pesando sobre ela. Então, amor, como você tá? Como é que foram esses meses para você? Zrenia, perguntei, tentando entender aquela mudança na postura dela. Ah, eu tô bem, foram um pouco cansativos. Sabe como é, né? Correria da faculdade e tal. E Zrenia, ela respondeu de uma forma meio evasiva. Naquele fim de semana, nossa interação foi um misto de carinho e de frieza. O que era para ser um reencontro romântico acabou se transformando em um jogo de adivinhação. Eu me perguntava se era apenas a rotina estressante ou se tinha mais alguma coisa acontecendo. Com o passar dos dias, o clima pesado entre nós aumentou. A Raquel começou a sair mais com as amigas e eu tentava me manter tranquilo. Ela só tá se divertindo, relaxando, eu pensava comigo mesmo. Mas à medida que as semanas se passavam, sentia que algo não estava certo. Numa dessas noites, a gente decidiu ir num bar no centro, o famoso Bar do Zé, e foi aí que tudo desmoronou. Enquanto a gente estava lá, eu vi a Raquel conversando na maior animação com um amigo dela da faculdade, um tal de Lucas, que eu nunca nem tinha visto antes. Ele era alto, com cabelo bagunçado e um sorriso largo. A Raquel parecia mais empolgada com ele do que comigo, e isso me deixou meio incomodado. Oi, Lucas, bom te ver, tá passeando por aí? Ela disse, fazendo questão de abraçar ele com um abraço caloroso até demais. Confesso que essa cena me irritou. Você conhece ele? Eu perguntei, tentando esconder o desconforto. Ah, a gente se conhece da faculdade. Ele é muito gente fina. Ela respondeu com um brilho nos olhos que não me passou despercebido. Naquele momento, a atmosfera do bar ficou insuportável.
eu só conseguia observar a Raquel e o Lucas rindo, enquanto eu, que sentado ali na mesa, sentia o peso do mundo pairando na minha cabeça, prestes a desabar. Afinal, o que estava acontecendo com a nossa relação? Nos dias seguintes, o comportamento da Raquel foi se tornando cada vez mais errático. Ela estava chegando em casa mais tarde, alegando que estava estudando ou fazendo trabalho em grupo. Aí a desconfiança já ligou um alerta na minha cabeça, como se fosse um veneno, e eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Raquel, senta aqui pra gente conversar. Fala a verdade, você tá diferente, o que houve? Eu confrontei ela, já me sentindo meio sem saída. Não tem nada de errado, amor. Você tá só sendo ciumento. Ela já disparou, visivelmente irritada. Nessa hora, eu percebi que tinha coisa mais funda nesse buraco. Enquanto a gente conversava, ficou nítido que a Raquel estava escondendo alguma coisa. E estava estranho isso, porque ela não era assim. Mas aí beleza. Passou um tempo e no final de semana seguinte, na sexta-feira, logo depois que eu cheguei do trabalho, a bomba estourou. Eu estava em casa, cansado, e ela chegou mais tarde que o normal, com a maquiagem borrada e um perfume diferente, um cheiro que não era o dela, que eu não conseguia identificar. Oi, amor, você não vai acreditar no que aconteceu hoje? Ela disse, tentando esconder o nervosismo na voz. Não tô afim de joguinho, Raquel? O que está acontecendo? Eu respondi, já com a raiva subindo pela garganta. Calma, deixa eu explicar. Eu fui numa festa da faculdade e... Ela começou, mas eu já interrompi logo. E o Lucas? Ele estava lá também? Eu já falei sem paciência. Ele é só um amigo. Você não pode ficar me tratando assim. Ela respondeu, agora claramente irritada. O clima ficou tenso e eu senti que a situação estava prestes a explodir. Não adianta você ficar nervosa. Fala logo o que está acontecendo, eu pedi, ainda sem paciência. Foi aí que ela hesitou e com os olhos cheios de lágrimas, disparou. Eu tô grávida, mas o filho não é seu. Nessa hora, parecia que um raio tinha caído na minha cabeça. Meu coração parou. A primeira reação foi de negação. O quê? Como assim? Você tá mentindo? Não pode ser. Eu falei desnorteado, ainda tentando absorver a notícia. É do Lucas, eu não sabia como te contar. Ela admitiu com a voz trêmula. O mundo desabou. Eu não sabia se ficava puto ou triste, não sabia para que lado ir, nem para onde olhar. O olhar dela não mostrava arrependimento, mas uma mistura de medo e alívio, como se finalmente tivesse se libertado de um peso. Raquel, tu tem noção de que tu destruiu a gente? Eu berrei, a raiva explodindo. Foi um erro, eu não queria isso. Você não estava aqui e eu... Ela começou a justificar, mas eu não deixei nem ela terminar. Ah, eu sou só uma opção? Um plano B? Se eu tô aqui, beleza. Se eu não tô, aí serve qualquer outro que aparecer? Eu interrompi, já com a voz cheia de mágoa. Olha o nível da sua falta de noção. Ela tentou se aproximar, mas eu me afastei. Nem chega perto de mim. Eu me senti como se tivesse levado um socão bem no meio da cara para já cair desmaiado. Eu me levantei, peguei minhas coisas e fui para casa dos meus pais em Araraquara sem nem olhar para trás. As semanas seguintes foram um inferno, um mar de pensamentos. A traição da Raquel foi um choque e a ideia de que ela estava esperando um filho de outro cara me consumia. Quando eu voltei para São Carlos, eu não sabia nem que rumo tomar. A dor da traição e a confusão sobre o futuro eram uma bola de neve que não parava de crescer. O tempo passou e enquanto eu tentava seguir em frente, a Raquel parecia cada vez mais confortável com a vida nova que ela estava levando. A gravidez e o fim do nosso casamento não abalou ela em nada. Muito pelo contrário, parecia que isso tinha despertado nela um novo senso de poder. Ela estava postando foto com Lucas, toda sorridente, cheia de energia, como se estivesse vivendo o melhor momento da vida dela. A vida de festa que ela tinha antes parecia que tinha se transformado numa nova fase e ela não tinha freio nenhum para se exibir nas redes sociais. Um dia, eu estava passando pelo bairro onde ela morava e vi a Raquel no parquinho conversando animadamente com outras mães, todas rindo e compartilhando as experiências delas. Ela estava numa felicidade só, como se o passado não tivesse importância nenhuma. Eu parei num matinho atrás do banco onde elas estavam sentadas conversando e a maneira como ela falava do Lucas deixava claro que para ela tudo girava em torno do que ele poderia proporcionar. Olha só, quem diria que você ia se transformar em mamãe tão rápido, hein? Uma amiga comentou rindo. Raquel respondeu, pois é. A vida é cheia de surpresas, né? E eu sempre soube como tirar proveito das oportunidades. Fiquei surpreso com a frieza dela. Eu conhecia a Raquel e sabia que ela era capaz de se transformar em uma pessoa egocêntrica quando as coisas não saíam como planejado. Mas essa nova versão dela estava fora do comum. Chegava a ser cômico ver essa transformação dela. A Raquel estava tão absorvida nessa nova vida que não se importava com o que tinha deixado para trás. A conexão que a gente teve um dia tinha desaparecido completamente e eu percebi a verdadeira natureza dela.
uma mulher que sempre buscava o que era melhor para si mesma, sem considerar os outros. O egoísmo dela era tão palpável que a cada dia que passava, eu me sentia mais aliviado por ter me afastado. Com o passar do tempo, Raquel começou a perceber que as escolhas que ela tinha feito não eram tão glamurosas assim quanto ela achava. No início, ela até chegou a tirar proveito da maternidade como um projeto novo, se exibindo nas redes sociais. Mas logo ficou evidente que ela estava sozinha. E aí, essa vida já não eram mais tão interessantes assim. O Lucas, que parecia ser o companheiro ideal, começou a se distanciar assim que a gravidez se tornou uma realidade. As promessas de apoio se tornaram raras e a Raquel se viu lutando contra as dificuldades da maternidade sem a ajuda que ela tanto esperava. Um dia, eu passei por ela na rua e percebi que a leveza que ela exibia tinha desaparecido. Com um semblante cansado e as olheiras profundas, a Raquel revelava que agora ela estava tendo que lidar com o peso da responsabilidade sozinha. O Lucas decidiu sair da cidade, abandonando a Raquel para cuidar do bebê sozinha, e a ilusão de uma vida perfeita estava se desfazendo. As redes sociais não podiam mais esconder a solidão e a luta diária que ela enfrentava, agora marcada por uma rotina pesada e cheia de desafios. Enquanto ela tentava se adaptar à nova realidade, sentindo os efeitos das decisões erradas que ela tomou, eu finalmente consegui respirar aliviado. A vida de festas e glamour que ela tanto buscava agora tinha sido substituída por um cotidiano difícil e cansativo. Agora, a Raquel tinha que se virar para dar conta de ser pai e mãe sozinha, mas isso meio que já era esperado, porque quando ela escolheu trilhar esse caminho, esqueceu de considerar que um dia a conta chega. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas, porque assim você me ajuda a divulgar esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.